Fica de pé e abra sua Bíblia em Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis. Diga assim, louvareis. Grifa essa palavra na sua Bíblia, diga e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco. Diga comigo, e o Edmar, põe seu nome aí, meu povo, põe seu nome, diga assim, e o Edmar jamais será envergonhado. Você falou o meu nome, eu quero que você fale o seu, vamos lá, e o Edmar jamais, você nunca vai ser envergonhado. Se você ouvir o que eu vou te falar aqui, você nunca mais vai ser envergonhado. Senta dando glória a Deus. A maior revelação dada por Deus para a vida financeira e patrimonial do homem está aqui no livro de Joel. Aqui no livro de Joel, Deus associa 4 legiões de demônios que agem na vida dos homens a 4 nuvens de gafanhotos. Vou tentar dizer de novo com calma. Deus fez uma associação, uma comparação entre 4 legiões de demônios com 4 nuvens de gafanhotos. Por que Deus associou demônio a gafanhoto? Porque os gafanhotos numa propriedade rural é uma praga que destrói tudo. Eles comem o patrimônio do homem do campo, come a folha, come os frutos, come tudo. Gafanhoto na roça come tudo, é uma praga que destrói tudo. Assim como demônios, esses demônios, no patrimônio do homem, eles devastam tudo. São 4 legiões que não agem em nenhuma outra área, eles não agem com ciúmes, eles não agem com revolta, eles não agem com raiva, eles não agem com nenhuma outra área da vida do homem. Essas legiões de demônios, gafanhotos, devorador, migrador, cortador e destruidor, eles só agem no patrimônio do homem, assim como os gafanhotos agem numa lavoura. Nós aprendemos já durante essas semanas como age cada legião. Eu só quero relembrar com vocês. A primeira legião, ela é chamada de legião de gafanhotos devorador. Israel foi atacada por essas legiões e diz a Bíblia no livro de Joel, depois você pode ler, que eles devastaram tudo, não deixaram nada de pé, acabaram com tudo. E cada legião, cada nuvem de gafanhotos ou cada legião de demônios tem uma peculiaridade e age de uma forma e é repreendida de uma maneira. Aprendemos que elas não são repreendidas por oração, porque oração não para esses espíritos, o que para são ações, atitudes, só isso pode parar. E é isso que nós vamos aprender hoje. Aprendemos que a legião de gafanhotos, diga devorador. Põe o nome na tela para mim, pastor João, se puder, escreve aí para eles entenderem do que eu estou falando. O devorador é um espírito que mora com o homem. Ele não vai e vem, ele mora, ele fica com a pessoa. Por que ele fica com a pessoa? Ele age para devorar o que você trabalha para produzir. Você trabalha, produz, leva para casa e ele devora. Ele devora seu dinheiro, ele devora seu mantimento, ele devora o que era para durar 30 dias, só dura 15, só dura 10 dias. Roupas não duram, calçados não duram, o carro quebra, a gasolina do tanque evapora. Ele está bebendo a gasolina do seu carro. Nossa, esse carro está bebendo demais, o que é isso? Devorador no tanque. Nossa, eu estou gastando muito de luz, o que é isso? Meu dinheiro está indo todo embora na luz, o que é isso? Devorador no padrão da CEMIG, na água. Ou seja, o que você recusou colocar no altar em forma de dízimo, eles devoram centenas de vezes mais, diariamente, não permitindo que a pessoa prospere na vida. Quem está comigo? Essa é uma legião chamada de devorador,
que ataca o patrimônio do homem, e esses demônios moram com a pessoa, devorando. Estuda a tua vida e analisa a tua própria vida, não fica pensando no que eu estou falando, se é verdade ou mentira, analisa a sua vida. Eles moram, e o papel deles é devorar tudo que você tem. Como eles são repreendidos? Malaquias 3,10 diz assim: trazei o santo dízimo à casa do tesouro, e por vossa causa eu repreenderei o devorador. O devorador é repreendido quando eu coloco o dízimo no altar. Ponto. Para e me escute. Eu pensava que só de colocar o dízimo no altar estava resolvido. Os gafanhotos estão repreendidos. Até que Deus me fez ver que não é uma legião. São quantas? São 4. O dízimo repreende, mas eles, dependendo do que você fizer, as outras 3 continuam agindo. Porque as outras 3 são repreendidas por 4 ações, ou por mais 3 ações, que eu preciso ter na vida. Se o devorador é repreendido pelo dízimo, o que repreende, por exemplo, o migrador? Eu já falei para vocês a semana passada. Migrador é uma legião de demônios que não mora com a pessoa, ele chega de surpresa. E quando ele chega, ele faz com que o patrimônio da pessoa termine, acabe, ela leva um prejuízo que ela juntou o ano inteiro, ela perde num só dia. Por exemplo, houve uma chuva de pedras no Paulo VI, semana passada, que teve gente que levantou de manhã, tudo bem. De tarde não tinha telhado, não tinha casa, não tinha nada, tudo vidro quebrado, tudo quebrado. Isso é típico ataque de uma legião chamada migrador. Ele ataca repentinamente e arranca o que você construiu. Quem está comigo? Quem está ligado? Qual foi o exemplo que eu dei? O homem endemoniado, chamado endemoniado o quê? Gadareno. Era um homem que estava possesso por essa legião de migrador que levou ele à miséria. Ele andava pelado, sem roupa, sem família, sem casa, sem nada. E um dia Jesus chegou para esse endemoniado, para esses demônios, e disse para os demônios: sai desse homem. E os demônios disseram para Jesus: permita-nos entrar naquela fazenda. Era uma fazenda que criava porcos. Fizemos as contas, os fazendeiros tinham mais ou menos 2 milhões em porcos. Quantos milhões? Em número de porcos, financeiramente hoje mais ou menos 2 milhões. E os demônios pediram para Jesus: deixa-nos entrar naquela fazenda. E incrivelmente Jesus disse sim. E os demônios saíram do homem e entraram naquela fazenda. Os fazendeiros acordaram ricos e dormiram sem nada, pobres, porque os demônios, além de entrar nos porcos, destruir a fazenda, precipitaram, jogaram os porcos dentro do abismo e eles morreram todos. Os fazendeiros não tinham mais nada da noite para o dia. Migrador. O migrador é aquele demônio que está agindo em alguém e o próximo ele sabe. É quem faz aquilo que não deve. Pastor, quem é atacado por essa legião de migrador? Quem age como aqueles fazendeiros, trabalha com coisa ilícita. Como assim? Me explica. Em Israel, até hoje não se come carne de porco, então não se pode criar porco. Aqueles fazendeiros estavam criando algo que não podia ser criado. A riqueza deles estava baseada em algo ilícito. Era uma riqueza que estava sobre um monte de areia. Eles não estavam fazendo o que é certo. Você pode até prosperar fazendo o que não é certo, mas a sua prosperidade ela está assim, ó. A Bíblia diz que a riqueza do ímpio não o deixa dormir, porque ela não está firmada sobre a rocha, e a qualquer momento ela pode ser tirada dele. Aqueles fazendeiros trabalhavam com ilícito, por isso os demônios, o migrador disse: posso entrar? E Jesus disse: pode, porque Deus não tinha compromisso com aquilo. Você pode ser dizimista, mas está trabalhando com algo ilícito, errado. Pastor, eu dou o dízimo, dá? Deus vai me proteger? Vai, mas eu vendo pedra de crack. Eu vendo papelote de cocaína. Mas eu dou o dízimo. Mas a sua riqueza está num monte de areia, porque o migrador pode arrancar tudo que você tem. Ele tem legalidade para entrar na sua vida e tirar tudo que você tem.
Pastor, como eu repreendo o migrador? A oferta de se fazer o que é certo, mesmo com prejuízo. Todas as vezes que você pega uma oferta, domingo nós vamos dar uma oferta, dentro daquela oferta está a oferta do que se fazer o que é certo, ela é devida a Deus. Aquele dinheiro representa isso, a oferta de se fazer o que é certo. Então você precisa aprender, não se pode querer prosperar a qualquer custo, de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque essa prosperidade, ela é uma prosperidade que vai te trazer mais dor do que você imagina. Ela é alvo do migrador e pode ser tirada de você. Amém? A segunda legião, a terceira legião, é a legião chamada de demônios, chamado o quê? Cortador. Eu falei com vocês a semana passada que essa legião de demônios, elas têm o poder de cortar o fluxo de bênçãos da sua vida. O papel dela é desligar você da fonte que te prospera. É desligar você da fonte que está trazendo prosperidade para a tua vida. Esses demônios, eles induzem a você a conseguir o que você quer. E quando você consegue, eles te dizem, você não precisa mais da sua fonte. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais dessa autoridade. Você não precisa mais desse recurso. Você pode seguir a tua vida. Você é dono do seu próprio nariz. Você não precisa mais disso. E quando isso acontece, eles cortam a sua fonte. E quando eles cortam, isso te leva à miséria profunda. Isso aconteceu com o filho pródigo que pediu ao seu pai, dá-me a minha parte da fazenda, e o pai lhe deu. Quando ele estava muito rico, ele pegou a riqueza e foi embora, e o cortador o desligou de seu pai. Ele já não estava ligado, ele não entendeu, a fonte da riqueza dele era o pai. Quem está me entendendo? O diabo quer cortar você da sua cobertura a qualquer preço. Cobertura que eu estou dizendo é a pessoa que te protege. Irmãos, existe uma cobertura, parece que não, mas você tem uma fonte que está fazendo você dar certo na vida. Eu vou dizer de novo, você tem uma fonte que está fazendo você dar certo na vida. Olha para mim, eu sou resultado de mim mesmo. Se você pudesse ver, eu tenho um cabo ligado em mim, conectado no meu pastor. Eu sou um ramo frutífero porque eu estou plantado junto a ele. O que o diabo quer? Cortar. Por isso o nome dele é cortador. Me desligar. Desliga do seu pai, desliga da tua mãe, desliga da sua autoridade, desliga. E você vai ver a desgraça que acontece com você. Pastor, qual é a oferta que repreende a legião de cortador? A oferta da honra. Quando você resolve honrar, mesmo achando que não precisa. Porque honra só é honra quando você honra quem não precisa ser honrado. Entendeu? Se você me honra porque eu preciso, porque você vê, não, ele precisa, eu vou honrar ele, isso não é honra. Honra é quando eu não preciso, mas você me dá. Isso mostra que você está conectado e que a fonte de prosperidade vai continuar fluindo na sua vida permanentemente. Quem está me entendendo? É igual obediência. Dizem que obediência só é obediência quando você não concorda. Que estranho, né? Quem é obediente? Eu sou. Não. Se você concorda, não é obediência, é favorecimento. Você está se saindo bem, você está ganhando alguma coisa, está te dando prazer, isso não é obediência. Então o que é obediência? Obediência é quando você discorda literalmente, mas a sua discordância é leal. Diga assim, discordância leal. Eu discordo, mas obedeço, porque sou leal. Isso é obediência. É isso que mantém você conectado às fontes de riqueza e de prosperidade da tua vida. Então você vai ser desafiado a me respeitar na discordância. E é aí que demonstra a oferta de honra e o fluxo de vitória continua fluindo. Porque quando você me obedece, quando as coisas estão bem para nós, prazerosas, churrasco, Coca-Cola, vamos fazer um churrasco, você me obedece na hora. Sim, pastor, vamos? Isso é obediência? Não. Obediência é quando você não concorda. Esse tipo de oferta amarra o cortador e a Bíblia diz, você nunca vai ser envergonhado. Está escrito, Deus diz, eu vou repreender essa legião e você nunca vai ser o quê? Envergonhado.
Olha para o irmão e diga para ele: existe uma vergonha preparada para você. Olha que Deus está me dando revelação aqui agora. O diabo preparou para alguns uma vergonha tão grande que você não vai conseguir levantar a cabeça. Vir da igreja, nunca mais. Vergonha. O que repreende essa vergonha? A oferta da honra. Enfia o rabo entre as pernas, abaixa a cabeça, sai da tua casa e vem para a igreja quarta-feira. E diz: Senhor, eu não quero ser cortado. Quem está me entendendo? Levanta a mão. Posso entrar na quarta legião? A quarta legião, ela é chamada de Não ouvi, vamos lá, me ajuda. Essa legião de destruidor, eles são a mais terrível. Porque, além deles ter poder de tocar na sua vida, no seu patrimônio, eles têm o poder de tocar na sua vida. Eles matam. Eles agiram em toda a Bíblia Sagrada, provocando não só destruição patrimonial, mas mortes prematuras, mortes antes do tempo. E o que faz essa legião agir vai te deixar surpreso. Diga assim: ó, quem quer saber? Faz ó. Ô gente, faz direito, senão eu não vou falar. Você vai ficar surpreso, então diga ó. O que faz essa legião agir? Eles são vingadores de Deus. Lembre-se, de Deus não se zomba. Eu vou dizer de novo: de Deus não se zomba. Você pode estar onde você quiser estar, mas de Deus você não vai zombar. Não é, pastor, eu não estou zombando. A sua atitude zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus com a boca. A gente zomba de Deus com as nossas atitudes. Quem está me entendendo? Escuta essa. Eu vou te ensinar. E aí você vai começar a entender. Gênesis 13. Abra sua Bíblia, versículo de número 7. Como o destruidor age? Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Para aí um pouquinho. Olha para o telão. Você pode grifar para mim: Eus, Cana, Eus, Eus. Você viu no texto que eu disse do Monte Sinai? Eu vou falar sobre isso no domingo que vem. Deus falou assim: eu vou te levar para a terra dos jebuseus, dos heveus, tudo terminando com o quê? Eus. Olha para mim. Toda pessoa que o eu dela domina, ela vai perder. Olha para o irmão do lado e diga: todas as pessoas que o eu dela domina, isso é meu, eu sou eu. Tem gente que fala assim: eu sou eu, quem é você na fila do pão? Assim? Chegou no ônibus agora, já quer sentar na janela, que eu sou eu. Escute, tem uma legião de anjos trabalhando para tirar tudo dos eus. Veja que a terra ali é de quem? Era dos cananeus, eus. Era dos feris, só que Deus estava tirando deles e dando para o povo que tinha fé. Porque quem tem fé não diz que é meu, é de Deus. De quem que é o seu carro? Para a glória de Deus. Sua casa, para louvor de Deus. E essas roupas? Para dizer que Deus existe. Não é eu, é Ele. Aponta para o céu e diga: é Ele. Diga: não é eu, é Ele. Então houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo havia lá os eus. Continua, verso 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Parentes chegados. Continua. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Olha o que Abraão disse: se fores para a esquerda, irei, e se fores para a direita, irei para a
esquerda. O que Ló fez? Ele levantou os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. O verso 18 diz assim: e Abraão mudou as suas tendas, já que eles separaram, Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, mas Abraão levantou ali o quê? Um altar ao Senhor. Olha para mim, por favor, vou ser breve. Como que o destruidor age? Eu quero falar desses dois personagens. Abraão, quem é? O pai na fé. Abraão é o homem que deu origem à nação de Israel. Não existe um homem no mundo que teve mais fé que Abraão. Ele era chamado de amigo do próprio Deus. Abraão conquistou pela fé tudo o que ele tinha. Abraão é um exemplo para cada um de nós. As três religiões monoteístas que existem, que acreditam num só Deus, ou seja, os cristãos, os judeus e os muçulmanos que acreditam num só Deus, baseiam a sua fé na fé de quem? De Abraão. Porque Abraão foi um ícone, ele foi tudo. E ele tinha um sobrinho chamado Ló. Quem era Ló? Ló era órfão. Presta atenção, órfão. Ele era filho do irmão de Abraão, que morreu cedo, e ficou aquele menino, catarro na cara, sem descalço, sem roupa, sem nada. E o que Abraão fez? Abraão pegou aquele menino para criar, e criou aquele menino órfão, levando ele nas aventuras da fé. E Abraão sustentou aquele menino, e alimentou aquele menino, e cuidou daquele menino, pois o plano de Deus não era com Ló, o plano de Deus era com quem? Então tudo que Ló tinha era restícios do que Deus dava para Abraão. Você não entendeu? Vai entender agora. Tem gente que está sendo abençoado só porque está perto de você. A bênção não está sobre o outro, ela está sobre a sua cabeça. O outro está prosperando porque ele está perto de você e a pessoa não enxerga, cara. Enxerga, cara. Tem que enxergar. Ló não enxergou e ele prosperou. Ele o quê? Prosperou tanto que a Bíblia diz que o gado de Ló não podia ficar no mesmo lugar do gado de Abraão. A terra não tinha pasto suficiente para os dois rebanhos, porque Ló enriqueceu. E aí Abraão chegou para ele e disse: olha, nós não podemos deixar os nossos pastores ficar brigando por causa de pasto. E Ló, olha o que Abraão fez. Abraão parou e disse para Ló: veja a terra, escolhe para onde você quiser ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Aí Ló ficou olhando. Ficou o quê, gente? Do lado direito eram as campinas verdejantes do Jordão. Você vai lá comigo, você vai ver, tudo verde. Aleluia, você deu um amém aí. Do lado esquerdo é o deserto da Judéia, onde fica Hebrom. Terra, areia e cascalho. Não tinha nada. Só existia uma árvore, chamada os carvalhais de quê? De Manré. Só um conjunto de árvores que tinha, não tinha mais nada. O que o desgraçado do Ló fez, gente? Responde. O tio dele já tinha 100 anos. Mas o que ele faz? O tio mandou escolher, ele escolhe a terra boa e deixa o tio dele ir para onde? Para o deserto. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Ingratidão. O imã que atrai o destruidor. Eu vou dizer de novo. Ingratidão é o imã que atrai o destruidor para a sua vida. E por que é logo o destruidor que vem? Porque você não reconhece que você chegou aonde você chegou com a ajuda de alguém. Você não é grato. Porque olha para mim, ninguém constrói nada na vida sem ajuda. E quando você não é grato, você se assemelha a demônios que não reconhece nunca reconheceram quem foi Deus. E por isso é mandado contra você
essa legião de vingadores chamada destruidor, porque você não reconhece que o que você tem e aonde você chegou com a ajuda de alguém. Alguém te trouxe até aqui, infeliz. Você não chegou sozinho. E quando você não tem gratidão, a Bíblia diz que quem não é grato pelo pai, quem não é grato pela mãe, será companheiro do destruidor. O que o destruidor faz? Além de destruir patrimônio, ele tira a vida. Ló foi para o lado errado da vida. O tio dele tinha feito tudo para ele. Ele devia ter dito: tio, eu não vou escolher nada. O Senhor me deu tudo que eu tenho. O Senhor escolhe. Aliás, o meu gado é seu. Eu não tenho nada, tio. Ele era órfão, ele chegou sem nada, mas a ingratidão tomou conta a falta de agradecimento tomou conta do coração de Ló, e ele foi. Algum tempo depois, 5 exércitos invadem a terra, invade o lugar onde ele foi, mata todos os servos dele, mata todo mundo, pega tudo que ele tem e só deixa ele vivo. E Abraão ainda tem que resgatá-lo. Porque Abraão foi para o deserto, mas no deserto ele levanta um altar, e diz a Bíblia que o deserto começa a florir por causa do agradecimento que Abraão tinha no coração. Gratidão, diga gratidão. Gratidão é o que evita você ser atacado pelo destruidor e morrer. Por que ele te ataca? Porque você não reconhece que o patrimônio que você tem teve a ajuda de alguém. Aí então, a Bíblia diz que você fatalmente vai perder tudo aquilo pelo qual você não é grato. Escreve essa frase. Você vai perder tudo aquilo pelo qual você não é grato. Não é grato pela tua igreja? Vai perder. Não precisa você jurar que vai morrer comigo. Você não é grato? Mais cedo ou mais tarde você está fora daqui. Não é grato pelo seu pastor? Mais cedo ou mais tarde vai perder. Não é grato pela sua esposa? Aliás, você disse obrigado para ela pelo almoço de hoje? Não? Então te prepara, meu amigo. O destruidor, ele está a ponto a tirar de você tudo aquilo que você não é grato, inclusive a vida. Inclusive a vida, por isso que ele mata, porque você não é grato pela vida que Deus te deu. Existe uma canção que diz assim: quantas bênçãos recebidas tem, conte todas elas de uma vez e ficarás surpreso o quanto Deus já te fez. Vira para trás, veja de onde Deus te tirou, veja o que você tem, veja quem você era e quem você é. Não, pastor, não estou vendo nada. A ingratidão, essa legião tem a autoridade de arrancar tudo que você não é grato, inclusive a vida. Quem anda comigo? Gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Olha para mim, não quero te ofender, mas pega uma vasilhinha de água e um pedacinho de pão e coloca na calçada para um cachorro com fome. Quando você der para ele, primeiro, ele nunca vai esquecer de você, e segundo, ele vai começar a abanar o rabinho em agradecimento àquilo que você fez. Faz um mimo num gato assim, ó. Ele vai ficar tão grato que toda hora que ele te vê, ele vai enfiar no meio das suas pernas e vai ficar esfregando, lembrando do que você fez para eles. Sabe os corvos? Deus não mandou a águia alimentar Elias, lembra? Deus mandou o quê? Corvos levar pão e carne. Pergunta para mim, por quê? Porque diz que das aves o corvo é o que mais tem memória. Se você fizer o bem para o corvo uma vez, ele avisa para os demais corvos que você é uma pessoa boa e que eles podem se aproximar. Se você fizer a maldade, eles avisam para os outros corvos: aquele ali é mau. Quem está entendendo? Eles são gratos. Você não consegue ser como um animal quando se trata de gratidão. Você esquece do que foi feito por você, por isso não merece ter o que tem e não merece viver. Companheiro serás do destruidor. Quem está comigo? Pastor, isso não acontece. Não,
O Egito foi devastado pelo destruidor. Pergunta para mim, por quê? Lembra quando os primogênitos morreram todos? Sim ou não? E o Egito, você vai no Egito comigo, vai ou não vai? Irmão, eu já fui lá dezenas de vezes. O Egito é de dar dó. A nação mais antiga do mundo, ela está parada no tempo porque Deus tirou a bênção dele. O dia que o destruidor entrou, Deus tirou a bênção dele. O Egito é um lixo. Você vai lá, você vai ver. Você vai ver o que eu estou te falando. Nem água. Foi um amigo comigo a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu fui. Ele bebeu água do Egito. Ficou 3 anos tratando de uma bactéria no estômago. Porque não tem água, não tem nada. Lá não tem nada. Pastor André já foi lá comigo, ele sabe o que eu estou dizendo. Mas por quê? Porque o destruidor atacou aquela terra. Pergunta para mim por quê? Pergunta! A resposta está em Êxodo 1:8. Leia. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera quem? A José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que vindo a guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Então o que vamos fazer? E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para afligir com suas cargas os israelitas, edificando Faraó a cidade, celeiros de Pitom e Ramassés. Quando José estava vivo no Egito, José ajudou o Egito. Quem conhece a história? E o Egito não morreu de fome por causa de quem? Só que agora levanta um novo Faraó, que não conhecera quem? E se não conhece, não é o quê? Não é grato. Esqueceu do que o povo de Deus fez para o Egito. Esqueceu. E colocou o povo de Deus como escravo. Quem atacou o Egito? A legião de demônios chamado Destruidor. E tirou toda a vida do Egito até hoje. Quem está comigo? Pastor, o que traz a legião de destruidor para a vida de uma pessoa, a ponto de destruir o patrimônio e a vida dela? Pessoas que não são gratas por aquilo que têm e por aqueles que lhes ajudou na vida, não tem memória. 1 Coríntios 10:10 diz assim, repete, 1 Coríntios 10:10, põe para mim, fazendo favor. 1 Coríntios 10:10. Diz assim, diga comigo, e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos. Por quem? Porque quem murmura não é grato. Você nunca vai ver uma pessoa grata murmurar. E você nunca vai ver um murmurador agradecer. Vou dizer de novo, eu falo rápido, né? Você nunca vai ver uma pessoa grata murmurar. E nunca vai ver um murmurador agradecer, porque o murmurador, não adianta o que você fez para ele, ele vai dizer que você não fez. Olha para o irmão do lado e diga assim, o murmurador é assim, você faz, e no final ele vai dizer o quê? Você não fez nada. Quem já viu gente assim? Com cuidado que ele pode estar perto. Levanta a mão, quem já viu gente assim? Com cuidado, disfarçado. Murmurador é assim, ingrato por natureza. Não adianta você fazer, ele vai dizer que você não fez. É por isso que a sua mente é fraca. Você não lembra do que eu fiz? Você não lembra do que o irmão fez? Porque você está na lista para perder e não para ganhar. A pessoa que está na lista para ganhar, ele vive agradecendo. Ele vive grato, coração grato. Quem está me entendendo? Levanta a mão assim, por favor. Ele lembra das menores coisas. Pergunta para o seu irmão, você já agradeceu a Deus hoje? Não, pastor, estou com dor nos pés. Estou com um sapato velho, agradece a Deus pelos pés. Quem está me entendendo? Estou com dor de cabeça, agradeça a Deus pela vida. Morto não sente dor de cabeça. Olha para o irmão do lado e diga para ele, morto não sente dor de cabeça. Mas por que? Pergunta para mim, o que me faz um ingrato? Gente, imediatismo. Você quer na hora.
Não aconteceu na hora, não importa a hora que vai acontecer. O menino é assim, está jogando videogame e fala: mãe, faz um sanduíche para mim. Já fez? Não é assim? Você quer tudo pronto. Ligou para o hambúrguer. O menino tem que fazer o trem. 5 minutos depois você liga e fala que não vai entregar o negócio, não. Eu já liguei aí, esse negócio não chega aqui. O cara tem que acender a chapa, tem que pôr. Mas você é ingrato e murmura porque você quer na hora. E se acontecer fora da hora, não importa se vai acontecer, você já não quer mais. O destruidor, ele é atraído pela ingratidão. E ele vai tirar tudo pelo qual o homem não é grato. Tudo aquilo que você não entende, que só tem porque alguém te ajudou a ter. Tem gente que me pergunta: por que o senhor tolera as coisas? Porque eu sou grato. Eu sei da desgraça que Deus me tirou. Eu sei quando nós buscávamos osso para poder colocar na água e meu pai fazia sopa. Eu sei. Eu sei o que é que a Jana me levar no brechó para comprar roupa. Porque eu falava com ela: não tenho roupa para ir para a igreja. Ela falava: vamos ali, que morreu um defunto. E a roupa dele foi vendida para o brechó. E tem terno, você vai ter terno. Eu usava aquele terno boca de sino, dessa largura. Os paletó xadrez, que se eu entrasse no ônibus, ele jogava dama nas minhas costas. Eu sei de onde Deus me tirou. Sei. Como é que eu vou me levantar contra alguém que você não gosta, só porque você não gosta, e anular quem eu sou? Fala, eu lembro de você. Lá no salãozinho, Rua 27, se tiver foto, põe aí para mim. Você levando o seu pai, doente, numa caminhonete branca, você parado do lado de fora, fumando um cigarro, e eu num culto 3 horas da tarde, eu e a minha guitarrinha, sozinho, não tinha isso aqui não, ó. Sabe quem acreditava em mim? Deus e eu. E você chegou. Como é que eu vou esquecer? Aliás, você não tem motivos para ficar comigo hoje. Talvez eu não te dê motivos hoje para estar comigo. Os motivos que eu te dou foi os que eu já fiz. Aliás, talvez hoje eu não te dou motivo nenhum. Talvez os motivos estão escondidos ali atrás. Por isso somos leais. Às vezes alguém olha para mim e fala: por que você leu? Ninguém está fazendo nada. Agora não. Mas puxa a história. Puxa a história. Que você vai ver. Quem está me entendendo? Olha para quem está ao seu lado e diz: o destruidor. Ali, ó. Está vendo aquele cara com a calça lá no estômago? Ao meu veículo. Parado na porta da igreja. Aquele sou eu. Você acha que eu vou esquecer as irmãs que me deram comida porque eu não tinha? Você acha? Quando eu pedi a cesta básica na igreja, não era para os outros. Sabe para quem era? Para mim. Quem está entendendo? Gratidão. Dizem que do fracasso ao sucesso só chega quem tem gratidão. Ninguém chega ao sucesso na vida se ele não tiver gratidão dentro dele. E o devorador, o destruidor, não tem poder de se aproximar. Olha o que Deus diz: quem é grato jamais será envergonhado. Ele vai comer abundantemente e vai viver serenamente. Vai chegar momentos que você vai dizer: o que eu estou fazendo aqui? Você não está aqui por causa de hoje. Você está aqui pelo dia que você foi ajudado por Deus. Quem está me entendendo pode aplaudir Jesus bem forte. Bem forte. Pessoas insatisfeitas geralmente são ingratas. A coisa mais difícil é você ver uma pessoa insatisfeita ser grata. Mas por que ele é insatisfeito? Porque ele não reconhece o que já foi feito. Para ele você não fez. Então ele é assim com você. Ele é ingrato. E essa legião de destruidor, ele tem uma missão:
destruir patrimônio e pessoas que não carregam gratidão dentro deles. É por isso que eu vejo 30 anos na igreja, irmãos, eu vejo gente chegar até aqui e cair e acabar, vir até aqui, cair e acabar, todos os dias. Eu já não me emociono, eu já não... Por quê? Porque as pessoas... Olha, se as pessoas dessa igreja fossem gratas, pergunta quem que é o pastor que mais batizou pessoas nessa cidade nos últimos 20 anos. Pergunta. Que mais evangelizou, que mais cuidou de gente. Pergunta. Mas as pessoas não têm. Saia na cidade e pergunte assim: pastor Edmar, vai ter um bando falando mal porque perderam a memória, e um bando falando bem porque continuam tendo memória. Pergunte. Eu não gosto de sair na rua porque eu já não conheço mais as pessoas. E não tem um lugar que você vá, que fale assim: Edmar, o pastor? Mas por quê? Porque eu fiz o meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho. Levei Cristo, chorando, rindo, triste, magoado, mas levei. Quem está me entendendo? Tem 2 pastores aqui na cidade. Vou terminar. Quem está sendo abençoado? Tem 2 pastores aqui na cidade que, quando eu cheguei na igreja em 1989, esses 2 pastores eram obreiros na primeira igreja e eles me receberam. E quando eles me receberam, eles me ensinaram tudo. Era um menino, cabeça desse tamanho, 16 para 17 anos, cabeça desse tamanho, um óculos fundo de garrafa que eu usava, eu tinha 12 graus num olho e 13 no outro. Cego. Só enxergava com aquele óculos. Minha mãe assassinada, meu pai lutando para tratar de 7 filhos numa casa de 2 quartos. Você não sabe. Cheguei na igreja. Um pastor João, cuidou de mim. Me ensinava na escola dominical. O pastor Vanderlei era meu companheiro. Me ensinou a tocar violão, cantar, me deu oportunidade de pregar, me batizou. E eu era aquele menino que ficava atrás deles, de chinelo, de roupa social, porque crente naquela época era assim: de vestir uma calça social, uma camisa de malha e um chinelo havaiana, e saía para o mundo, achando que estava abafando. E eu ia, andava. O tempo passou, querido, e Deus sempre vai honrar a gratidão. O tempo passou. E o que aconteceu? O pastor João Batista fincou para o meio de um mato aí que ninguém achava ele, foi pregar, estava numa igreja, num lugar chamado Machado, depois de Jeceaba, no fim do mundo. O pastor Vanderlei tinha saído da quadrangular por muitos problemas, estava numa igreja alugada, tentando sobreviver. E o pastor Edmar, o que virou? Virei chefe. O menino virou chefe. Eu respondo por mais de 30 igrejas e 30 cidades hoje, eu, Edmar, conhecido no estado, no país, viajando internacionalmente, chefiando, comandando. E quando eu cheguei na minha posição, de quem eu lembrei? Dos homens que me receberam. E eu fui procurar saber onde eles estavam. Pastor Antônio, que era o pastor que converteu na época comigo, eu encontrei ele. Peguei um carro e dei para ele de presente. Quê? Peguei um carro. Você já recebeu um carro de presente? Quem quer ganhar? Eu peguei um carro e dei para ele de presente. Pastor Vanderlei, fui atrás dele. Onde que ele estava? Sem vida, sem sonho. Eu falei com ele: vem cá. Peguei a melhor igreja da cidade, atrás da rodoviária, e dei para ele. E diz: o senhor vai pastorear aqui, vai morrer aqui, e vai ter que criar sua família, e vai cuidar das suas coisas aqui. Fui atrás do pastor João, trouxe ele para cá. Ele é coordenador hoje do diaconato. Coloquei ele numa igreja construída. Falei: está bem? Está bem? Agora estamos. E você me pergunta: por que eu fiz isso? Pergunta: por quê? Como eu poderia esquecer de quem
me ajudou. Como eu poderia fingir que cheguei aqui sozinho? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gratidão tem o poder de amarrar o destruidor e impedir que a vergonha... Ei, sua mãe... Eu estava vendo o testemunho de um cara que foi atrás de um pastor, porque o pastor falou que tinha que honrar pai e mãe. Aí o cara foi atrás do pastor e falou: o senhor está errado em pregar isso, o senhor não sabe o que eu passo na minha casa. Ele falou assim: mas o que você passa na sua casa? Aí ele pegou e falou assim: ó, meu pai e minha mãe deu, como é que chama aquela doença que deixa a pessoa estranha aí? E meu pai e minha mãe não fala mais, faz as necessidades na roupa. Como é que você quer que eu olhe meu pai e minha mãe? Aí o pastor perguntou para ele assim: quando você nasceu, você fazia suas necessidades aonde? Ele falou: na roupa. E quem te limpava? Minha mãe e meu pai. Então por que você não pode fazer isso por eles agora? Gratidão. Eu vou dizer de novo: gratidão. Eu fui grato ao meu pai até o último suspiro dele. Falo dele com alegria, porque cuidei, amei. Você está entendendo? E tenho a bênção de Deus para ser feliz. Olha para mim, eu tenho a bênção de Deus para ser feliz, porque a gratidão te dá poder de fazer isso, e ela destrói a ação do destruidor na sua vida. O devorador repreendido pelo dízimo, o migrador é repreendido pela oferta de se fazer o que é certo, o cortador é repreendido pela oferta da honra, e o destruidor é repreendido pela gratidão. A próxima vez que você colocar a sua oferta no envelope, dentro da sua oferta tem que ter essas 4 coisas: o certo, a honra e o agradecimento. Quem está entendendo? Curve a cabeça.